Olá, pessoal! No nosso segundo vídeo de hoje, eu gostaria de comentar sobre o atual conflito que está ocorrendo, ou pelo menos uma ressurgência do conflito entre dois países pouco conhecidos, em geral que não aparecem muito na grande imprensa internacional, que são a Armênia e o Azerbaijão. Tanto a Armênia como o Azerbaijão, os dois países, fazem parte do Cáucaso, essa região de transição, uma região que fica entre a Europa, a Ásia, faz fronteira tanto com a Rússia como com o Oriente Médio, com o Irã, com a Turquia, enfim, é uma região que tem uma localização geopolítica muito interessante, porque fica entre focos de poder históricos muito importantes. Mas qual é a causa específica desse conflito entre a Armênia, entre o Estado armênio e o Estado azeri? Azeri é do Azerbaijão. Existe um território que fica dentro do Estado, do país, do Estado azeri, que se chama Nagorno-Karabakh, ou Carabáquia, que é um território de maioria armênia, mas que fica dentro, como se fosse um enclave no território do Azerbaijão. Durante décadas, tanto o Azerbaijão quanto a Armênia pertenceram à União Soviética, um Estado totalitário que tinha como mote a ideia de que o sentimento nacional não deveria fazer parte do caldo cultural daquele tipo de regime, de modo que havia uma repressão óbvia contra qualquer tipo de insinuação de disputa territorial através da ideia do vínculo a uma nação específica. Porém, quando a União Soviética desaparece em 1991, mais especificamente, ali entre agosto e dezembro de 1991, os sentimentos nacionalistas e a mobilização do nacionalismo por líderes políticos específicos ressurge com muita força no Cáucaso. Temos aí outros conflitos na região, por exemplo, as guerras da Chechênia, do Daguestão, na Abcásia, na Geórgia, enfim. E um dos locais onde esse tipo de conflito estoura naquela região com o fim da União Soviética, com o fim do domínio soviético, porque quando existia a União Soviética, aquela capa autoritária abafava a possível mobilização nacionalista por certos líderes políticos. Quando essa capa desaparece, essa casca deixa de existir, se estilhaça, no caso da Armênia e do Azerbaijão, os dois estados entram em um conflito em nome do domínio sobre aquela região de Nagorno-Karabakh. Esse conflito se manteve como algo de baixa intensidade desde os anos 90, desde 94 mais especificamente, ressurgindo periodicamente, mas mantendo-se algo meio abaixo da superfície. Enquanto isso acontecia, o Azerbaijão, desde o início dos anos 2000, passou a ser governado por um líder bastante autoritário. Desses, como eu falei no último vídeo, o Erdogan da Turquia, o Putin na Rússia, aqueles líderes que mesmo eleitos pelo povo vão corroendo as instituições e colocando-as todas aos seus pés. O atual líder azeri, Ilham Aliyev, o atual líder do Azerbaijão, é de um desses. No caso da Armênia, ela se mantém como um dos aliados da Rússia do Vladimir Putin. Vladimir Putin, um líder russo que também está no poder há décadas, que vocaliza um discurso de ultranacionalismo em relação à Rússia, que nós vamos comentar em vídeos mais para frente. O Putin tem uma ideia nostálgica da Rússia dos czares, do Império Russo, mas também nostálgica do período soviético, ou seja, a ideia dele é de que o território russo é naturalmente maior. Ou seja, ele tem diversos governos que seriam seus aliados, o que justificaria então o poder russo além de suas fronteiras, como o governo da Bielorrússia, do Lukashenko, aliado do Putin, e também o governo da Armênia, mantendo uma cabeça de ponte da Rússia no Cáucaso. Nesse caso, a tensão que estourou na última semana entre a Armênia e a Azerbaijão atiçou esse espírito nacionalista e expansionista da Rússia de Vladimir Putin, e exercícios militares em grande escala foram feitos pela Rússia, tanto no Mar Cáspio como no Mar Negro, exercícios anfíbios com barcos e com aviões também. De modo que
Este pequeno conflito no Cáucaso, que gerou algumas dezenas de mortes nessa semana, juntando armênios e azeris, não é apenas um conflito entre dois pequenos estados, mas pode ter repercussões um pouco mais amplas na geopolítica regional. Resumindo, a Armênia sendo apoiada pela Rússia e o Azerbaijão, que tem como garantia, pelo menos retórica, mas possivelmente no futuro uma garantia mais material, o Azerbaijão tem uma parceria com a Turquia. A Turquia do Erdogan, que tem esse discurso de nostalgia do Império Turco Otomano, apoia o povo ou o governo azeri, que é a população do Azerbaijão, de natureza turcomana, de origem, não natureza, de origem histórica turcomana, a mesma origem dos turcos, é considerado um povo turco. Então há uma conexão entre o Azerbaijão e a Turquia e entre a Armênia e a Rússia, azedando de certa forma um pouco mais a relação entre a Turquia autoritária do Erdogan e a Rússia autoritária de Vladimir Putin. Como finalização, você tem um outro problema na região. O Azerbaijão é vizinho do Irã e dentro do Irã você tem uma minoria gigantesca de azeris vivendo no Azerbaijão iraniano. De modo que isso é só um exemplo de como é uma região complicada e é preciso que nós continuemos acompanhando os acontecimentos. De qualquer forma, quem está à frente nesse combate é a Armênia. Tem um território que seria do Azerbaijão, que já foi ocupado militarmente pela Armênia. O território de Nagorno-Karabakh, essa minoria armênia dentro do Azerbaijão, praticamente já está incorporada ao território armênio. É esse o palco, é assim que está organizado o palco desse conflito. Obrigado, pessoal. Bons estudos.